Louvado seja Deus! Que alegria, meus irmãos e irmãs, amados e amadas, estar partilhando com vocês o Minuto da Palavra no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo do 44 ao 51, que vai nos falar o seguinte: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação, glórias vós, Senhor. Então, meus amados, nós preferimos crer em Moisés a crer em ti, porque nós sabemos que ele alimentou com o maná os nossos antepassados. Então Moisés alimentou o povo com o maná, com o pão. Mas aquele povo que foram desobedientes, porque Moisés tinha dito que Deus tinha falado para ele, e Moisés, com a voz de profeta, disse para aquele povo que era para comer somente o necessário. E aquelas pessoas que desobedeceram, comeram a mais, guardaram, morreram, porque desobedeceram a Deus. Foram ingratos para com Deus. E Deus estava honrando aquele povo, mas muitos daqueles desonraram a Deus. Este maná era o pão que alimentava o corpo. E Jesus, ao ressuscitar no terceiro dia, ele mostra para os discípulos que ele é o pão da vida. Ele é aquele que alimenta a alma. Ele é o pão que nos cura, nos liberta e nos dá força e coragem para seguir na caminhada. Veja bem, Jesus, ele ressuscita no terceiro dia, no terceiro domingo, aliás, para nos mostrar o pão da eternidade, para que possamos valorizar a Eucaristia, que é o próprio Cristo Jesus, porque ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê estará condenado. Aquele que crê é aquele que vive o amor. Porque Deus, ele vê o coração, mas também Deus, ele vê as nossas atitudes e a nossa caminhada cristã. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Deus já tinha falado para os profetas que este homem que ia vir, ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então veja bem, Jesus, ele é colocado na cruz, ele ressuscita no terceiro dia, no terceiro domingo, e nos traz o pão da vida, que é a Eucaristia. Então todo cristão é chamado a comungar a Eucaristia com amor, com carinho. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está presente na Eucaristia. Jesus está presente nos sacrários do mundo inteiro, em todas as igrejas. E nesta quinta-feira, da terceira semana da Páscoa, somos chamados a valorizar o sacramento da Eucaristia. Somos chamados a valorizar o Cristo presente na hóstia consagrada. Nos sacrários, nos tabernáculos. Somos chamados também a honrar a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Somos chamados a honrar o altar
porque o altar é o lugar do sacrifício, é o próprio Cristo presente no altar. A Eucaristia também é o próprio Cristo nos mostrando o que Ele passou pela nossa salvação. E a palavra de Deus que nos alimenta. Precisamos, cada momento de nossa história, se alimentar da palavra, da Eucaristia e de uma vida de oração, tendo atitudes de cristão. Vejamos que, ao mesmo tempo que aquele pão no deserto, muitos comeram e morreram, hoje temos o pão que comemos, que é o próprio Cristo, para que possamos ressuscitar com Ele, ser uma criatura nova, pessoas novas em Cristo Jesus. Porque vossos pais no deserto comeram e pela desobediência de alguns morreram. Quem come deste pão verá eternamente. Quem come da Eucaristia vive eternamente. Porque a Eucaristia é força para nós cristãos católicos, é o Cristo que nos torna sacrários vivos de Jesus. O primeiro sacrário da igreja, Maria, que teve a graça de gerar Jesus e de comungar Jesus novamente em seu seio. Porque Maria é uma mulher eucarística. Não tem como seguir a palavra de Deus, o altar, a cruz de Cristo, sem ter Maria como mãe. Não tem como chegar a Cristo sem Maria. Então, que possamos valorizar o Pai, o Filho